Muitas pessoas me perguntam ao longo dos meus vídeos: é errado congregar? Devemos nos reunir? Sim, os apóstolos e o próprio Cristo ensinam que devemos nos reunir. Mas nos reunir para pregar, para falar, para viver a sã doutrina. Não adianta nada você se reunir para uma falsa doutrina, um falso evangelho, para uma falsa palavra. Eu quero que você guarde muito bem essas palavras. Ele diz que congregar, se reunir, é um ensinamento de Cristo. Mas agora eu quero que você veja a contradição. E hoje eu posso lhe garantir com todas as letras: qualquer um dos templos religiosos, não importa se for católico ou protestante, não importa qual seja a placa ou denominação religiosa, qualquer um deles está completamente vivendo um engano. Não estão pregando o verdadeiro evangelho. E todos, e eu não estou sendo aqui genérico, eu estou literalmente falando de todos. Eu não estou falando somente daquele cara que está roubando ali os dízimos ou as ofertas, aquele pastor que está furtando por debaixo do pano. Eu estou falando de todos. Até o que tem a mais boa das intenções está literalmente no engano. Sabe por quê? Porque tais doutrinas, mesmo que a pessoa esteja ali achando que está servindo ao Criador, ela está servindo ao engano. Se reunir, se congregar é um ensinamento de Cristo e também um ensinamento dos apóstolos, e se hoje é impossível congregar, então Jesus e os apóstolos ensinaram algo para nós, incentivaram algo para nós, que é impossível ser feito? Bom, essas são as palavras de Tiago Lima, dono do canal Decifrando as Escrituras. Na visão dele, hoje é impossível congregar por causa do sistema religioso. Mas será que é impossível mesmo? Será que Jesus e os apóstolos iam nos ensinar a fazer algo que é impossível ser feito no nosso tempo? Então Jesus estava enganado, os apóstolos estavam enganados de deixar para nós uma lição tão valiosa como essa. Bom, é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. Bom, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você também gosta da palavra de Deus, se você também gosta de conteúdos teológicos, então você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho, deixar o seu like e comentar aqui no vídeo, porque você fazendo isso, você incentiva que o YouTube recomende os meus vídeos para mais pessoas e assim você me ajuda, porque eu estou apenas começando e eu preciso muito da sua ajuda. Então, bora pro vídeo. A igreja somos nós. A palavra igreja, ela é derivada do termo eclésia. Eclésia significa os chamados para fora. Ou seja, foram as pessoas que Cristo chamou para fora do sistema religioso. As ovelhas, como está descrito em João 10, as quais ele chamou para fora do aprisco. E essas reconhecem a sua voz, pois sabem quem é o único e bom pastor. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. A palavra eclésia é uma tradução de uma palavra do hebraico. Essa palavra, que é a palavra kahal, que vai aparecer em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 16, é uma palavra que tem um significado de ajuntamento, de congregar, de se reunir. Então ali no contexto, kahal significa uma palavra das pessoas saírem para fora para congregar, se reunir, se ajuntar, para que Moisés agora dite qual é a lei de Deus. Então, o significado de kahal é sair para haver um ajuntamento para que a lei de Deus agora seja ouvida por eles. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra eclésia, ela tem como significado chamados para fora. Mas a gente não pode perder o sentido da palavra lá no hebraico,
que era se ajuntar, se reunir. Então esses chamados para fora da palavra eclésia é exatamente o mesmo chamado que tinha ali em Kahal, esse chamados para fora, para que a gente agora possa congregar, se ajuntar, se reunir para ouvir a palavra de Deus sendo dita. Então, o chamado para fora é chamado para fora da onde a gente está, do lugar que a gente está, por exemplo, das nossas casas, para que a gente agora congregue, se reúna como uma assembleia para poder ouvir o Evangelho de Deus. Veja, aqui ele está totalmente deturbando o significado da palavra eclésia para significar exatamente o contrário daquilo que ela significa, dizendo que a palavra eclésia é um chamado para fora de um sistema religioso. Então você não pode congregar, porque a palavra é um chamado para fora. Não, mas esse chamado para fora é exatamente para ser um ajuntamento, uma congregação, indo totalmente contra aquilo que ele está ensinando no vídeo. Então veja a contradição que há quando a explicação da palavra eclésia, que no grego é uma tradução da palavra do hebraico kahal. Ele vai iniciar esse vídeo falando sobre os vários pastores, os vários líderes religiosos que usam o texto de Hebreus capítulo 10, versículo 25, dizendo que eles usam esse texto fora do contexto, quando eles lêem o versículo 25, que diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ele fala que esse contexto é distorcido, porque o texto foi escrito para os hebreus, mas ele mesmo no próprio vídeo vai usar um texto de Hebreus, que é Hebreus 13, versículo 10, para tentar reforçar o seu argumento. Mas vamos ver exatamente o que o versículo diz em seu contexto, e não vamos voltar muito, vamos voltar apenas 2 versículos. E olha o que diz a partir do versículo 23. Apeguemos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos o amor e as boas obras. Veja o versículo 24. O versículo 24 está exatamente dizendo que nós precisamos considerar uns aos outros para a gente incentivar uns aos outros no amor e as boas obras. Isso está falando exatamente sobre o que ele vai falar no versículo 25. Não deixe de nos reunirmos como igreja, não deixe de congregar, em outras traduções. Então, é toda a palavra de Deus. Ele mesmo no vídeo dele deixa isso claro, que a Bíblia, os apóstolos, Jesus nos incentiva a congregar. Mas segundo a visão dele, é impossível congregar então. Então, é melhor a gente não congregar. Olha só o que ele vai dizer agora. Se estamos falando de espírito e verdade, nós podemos compreender que essas pessoas, juntas ou separadas, congregando do mesmo entendimento que é essa doutrina, formam parte do corpo de Cristo, que não é físico, é espírito, porque o próprio Cristo mostrou coisas físicas em todos os seus ensinamentos, não para ensinar coisas físicas, mas para ensinar as espirituais. Olha só o que ele vai dizer, que como é em espírito, em verdade, então nós não precisamos estar juntos, porque nós podemos estar juntos ou separados, indo totalmente contra aquilo que ele vai citar de João 10, porque quando Jesus fala que vai chamar as ovelhas para fora do aprisco, e essas ovelhas vão seguir a Cristo pelo caminho, Jesus não fala que as ovelhas vão seguir uma para cada lado, mas sim que essas ovelhas estarão juntas, reunidas, seguindo o pastor, que é Cristo, seguindo o sumo pastor, que é Cristo, o cabeça da igreja, que é Cristo. Então veja, a igreja ela precisa estar reunida. A igreja é um ajuntamento, a igreja não é um indivíduo, a igreja não é você. A igreja somos nós, como ele mesmo vai dizer no vídeo. E quando ele fala sobre
é espírito em verdade, veja que ele aqui está totalmente distorcendo o texto quando Jesus fala com a mulher samaritana. Quando Jesus fala com a mulher samaritana, Jesus não fala que nós vamos congregar em espírito em verdade. Pelo contrário, versículo 23 de João 4, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Está falando sobre adoração, não está falando sobre congregar, mas o vídeo todo ele vai usar espírito em verdade como se fosse sobre congregar, mas não, é sobre adorar. Jesus está falando para a mulher samaritana que agora a gente não precisa ir ao monte, que agora a gente não precisa ir ao templo para adorar a Deus, porque a adoração não é através de sacrifícios, mas a adoração é agora em espírito, em verdade, é no nosso coração. Então, veja como ele está distorcendo o texto aqui para dizer que nós podemos congregar em espírito e em verdade. Mas veja, o texto não está falando sobre congregar, o texto está falando sobre adorar. Congregar é um ajuntamento, é reunir. E como que a gente vai se reunir? Como que a gente vai cumprir Hebreus capítulo 10, o versículo 24, onde nós precisamos considerar uns aos outros para incentivarmos no amor e nas boas obras sem congregar? Como que a gente vai amar o nosso próximo sem congregar? Porque como eu vou amar o próximo que eu escolhi amar? Porque quando eu me isolo, crio a minha própria bolha, tenho as pessoas comigo que eu mesmo escolhi ter, como que eu vou amar o próximo verdadeiramente? Amar ao próximo só é possível quando eu realmente estou com pessoas que eu nem escolhi estar, mas essas pessoas estão ali comigo, congregando. E umas dessas pessoas provavelmente eu vou ter que suportar mais do que as outras. E então eu vou ter que praticar o amor ao próximo. Então, até nisso, a igreja, o ajuntamento, nos incentiva a amar ao próximo. Então, ele está usando o texto espírito em verdade de uma forma errada, porque o texto está falando sobre adorar e não sobre congregar. Por final, ele finaliza aqui com as suas abominações. Da história dela. Então deixa eu dizer uma coisa pra você. Se um dia você estiver triste, mas muito abatido, com vontade de ficar na cama, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, levante-se, venha, vale a pena. Aqui Deus está presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou ali. E onde Deus está, você tem um encontro glorioso e transformador. Porque Deus só está naquele lugar. Olha isso. Deus não está em todos os lugares, não está no seu coração, né? Você precisa se levantar, andar e ir fisicamente até um lugar. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ele está falando na sua casa. Quando Cristo manda você orar, ele manda você ir até o seu quarto. 2 ou 3 representa um casal com um filho, uma família, ali em harmonia, contritos com o Criador. Ele não está falando de 50, 100, 1000, 2000, como nós temos dentro desses falsos templos atualmente. Veja que agora ele vai usar ali o Hernandes Dias Lopes falando sobre 2 ou 3 reunidos. E eu concordo com ele. Realmente, o Hernandes Dias Lopes ali, ele erra. Ele cita um texto que não está falando no contexto que o Hernandes Dias Lopes está aplicando. Mas veja, o que ele faz no vídeo é a mesma coisa que ele está criticando. Porque ele fala que o texto, quando fala 2 ou 3 mais reunidos, está falando de pessoas na sua própria casa, reunidas com a sua família e com os seus filhos. Peraí, será que é isso mesmo que está sendo dito? Será que a gente não está cometendo um erro gravíssimo? Eu creio que sim. Vamos lá para o texto. Mateus capítulo 18, ele diz que 2 ou 3 reunidos ou mais na casa. Mas vamos ver se o texto realmente está falando sobre isso. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1, 2
outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio do Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Veja só, ele diz que reunir 2 ou 3 ou mais em nome de Deus, está falando sobre se reunir em casa, com a sua família, com seus filhos. Mas olha que o contexto do texto é totalmente ao contrário. Porque está falando, se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. E se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2. Imagina, você está na sua casa. Aí você tem algo contra a tua mulher ou teu esposo, porque eles pecaram. A sua esposa pecou com você. Aí você chama a sua esposa e fala, você fez isso comigo, e ela não aceita, ela não te ouve. Aí você vai lá e chama seu filho de 12 anos para ser testemunha. Você acha que dá certo? Claro que não, porque o ambiente que o texto está falando é exatamente um ambiente de ajuntamento, um ambiente de congregação, um ambiente de viver igreja. Veja, o próprio texto está indo contra aquilo que ele está apoiando no vídeo. Como que eu vou chegar no meu irmão e falar que ele pecou contra mim e agora eu preciso exortar ele no amor, e se ele não ouvir, eu chamo 2 ou mais testemunhas para que essas testemunhas possam tentar convencer ele do seu pecado. Ou mesmo essas testemunhas podem ver que o errado sou eu. E aí, o texto fala, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Falando sobre essa decisão, sobre a decisão de exortar alguém no seu pecado. O versículo 19 deixa claro, também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. 18, digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Está falando ali sobre, é como se fosse um julgamento. Por exemplo, temos o caso do pastor Paulo Júnior, onde muitas pessoas criticaram a exclusão dele como pastor, mas o que a igreja do Paulo Júnior fez foi exatamente o que está escrito aqui. Eles se reuniram, viram que o Paulo Júnior tinha algo reprovável segundo a palavra de Deus, chamaram ele de lado, repreenderam ele, ajuntaram toda a igreja, fizeram uma convocação e todos concordaram, a maioria na verdade concordaram que ele devia ser afastado do ministério pastoral, porque isso é ser igreja. Agora, como eu vou fazer isso com a minha família? Como que eu vou fazer isso com meus filhos, com a minha esposa? Não é um ambiente onde isso deve ser feito. Por isso que o ambiente de congregação é muito importante. Como ele mesmo diz, foi ensinado por Cristo e foi ensinado pelos apóstolos. Mas ele está falando para você fazer totalmente ao contrário. Porque congregar é em espírito e em verdade. Então não importa se você está junto ou se você está separado. O importante é o espírito em verdade. Mas o espírito em verdade está falando sobre adoração e não sobre congregação. Congregar é importante porque é um mandamento de Cristo e é um mandamento dos apóstolos. É bíblico. E sim, existe um sistema religioso que nós precisamos abominar, que nós precisamos realmente se levantar contra esse sistema religioso que não vive essa doutrina, como ele vai dizer no vídeo, mas dizer que todas as denominações não vivem essa doutrina é um exagero total. Parece pessoas que não aceitam que talvez
um ajuntamento não é um ajuntamento de pessoas perfeitas, pelo contrário, é um ajuntamento de pessoas imperfeitas que precisam umas ajudar as outras para caminhar, incentivar essas pessoas no amor, exortar essas pessoas. Nós temos exemplos de cartas maravilhosas que Paulo escreveu para igrejas, como a carta de 1ª e 2ª Tessalônica, onde 1ª e 2ª Tessalônica vai nos mostrar um padrão de igreja muito importante para nós, como Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja primitiva é um grande padrão de ajuntamento de igreja para nós. Nós precisamos viver aquilo, mas viver aquilo não quer dizer que tudo vai ser perfeito. A própria igreja primitiva teve os seus problemas. Um problema, por exemplo, onde uns estavam ajudando viúvas que eram da sua região mais do que outras viúvas. Veja, existem problemas em todo lugar porque as pessoas são problemáticas, porque as pessoas são imperfeitas. Mas o ambiente de igreja não é exatamente para que a gente possa melhorar em Cristo Jesus, nos edificar uns aos outros, nos ajudar uns aos outros. Eu concordo que o sistema religioso é perigoso, mas mais perigoso é um canal desse dizendo para você que você pode congregar dentro da sua casa, sendo que isso é totalmente antibíblico. Ele mesmo contradiz o que ele diz quando ele fala que Cristo nos ensinou a congregar, que os apóstolos nos ensinou a congregar, mas agora é impossível congregar. Ou seja, Cristo e os apóstolos, eles se enganaram. Se reunir é errado? Não, os apóstolos ensinam isso. Se reuniam em casas. Ensinam como fazer isso. Como um ajudar ao outro. Mas hoje não se faz isso. Por isso que é tão difícil hoje congregar verdadeiramente. E eu posso dizer, eu gostaria muito de ter pessoas que seguissem essa doutrina, mas não tem. Congregar nesses falsos templos hoje é congregar para o engano, é congregar para a perdição. Mais uma vez ele diz que hoje é impossível congregar, mesmo novamente falando que foram os próprios apóstolos que nos ensinaram isso. E é impossível congregar, mas ele deseja congregar. Será que deseja mesmo? Porque tem muitas pessoas que pensam como você. Tem muitas pessoas que são chamadas hoje de desigrejadas. E essas pessoas, elas pensam como você, que o sistema religioso é ruim, que templos são ruins, que denominações são ruins. Então por que vocês não se reúnem como igreja? Provavelmente na sua cidade tem muitas pessoas que pensam como você. Você que é chamado de desigrejado. Tem pessoas que pensam como você. Se vocês são tão bons demais para viverem igreja, um ajuntamento de pessoas, porque tudo é ruim, ninguém vive essa doutrina, então por que vocês não se reúnem? Se vocês são as pessoas que vivem essa doutrina, se reúnem vocês. E vocês vivem igreja. Por que vocês não fazem isso? Essa é a minha dúvida. Porque é só você digitar aí o tanto de desigrejados que existem no Brasil. Um monte de pessoas pensam como você. Pensa como o Thiago Lima desse canal. Por que vocês não se reúnem como igreja? Por que vocês não vivem aquilo que Mateus 18 está dizendo? Já que vocês pensam igual, vocês vivem a sã doutrina? O corpo de Cristo é espírito. E quem congrega em espírito e em verdade, não sai fisicamente nem apodrece fora do corpo. Porque juntos ou separados fazem parte do corpo, fazem parte da eclésia. Consegue compreender até onde vai o engano desses caras? E é por isso que quando Cristo diz a verdade vos libertará, ele fala da liberdade em cima do próprio sistema religioso. Consegue compreender? Novamente dizendo que juntos ou separados podemos ser igreja. Porque é em espírito e em verdade. Não. Jesus nos ensina a nos reunir para que a gente possa edificar uns aos outros. Existem vários textos
que vai falar sobre isso. Paulo, quando fala dos dons espirituais, fala que os dons espirituais é para a edificação da igreja. Novamente, pessoas reunidas. Coríntios é uma igreja que tem vários problemas, mas Paulo em nenhum momento diz, se você tem problema aí na igreja de Coríntio, para, lá, deixa de lado isso, vai lá, viva a sua vida com Deus no secreto. A vida com Deus no secreto é muito importante, porque adorar é em espírito e em verdade. Mas isso não separa que Jesus e os apóstolos deixou claro que congregar como igreja também é importante. E não é uma opção, é um mandamento. Porque Jesus chama as ovelhas para fora do aprisco. Mas essas ovelhas, elas andam juntas e não separadas. Viver igreja tem vários benefícios que, se nós não estivermos nesse ambiente de ajuntamento e de reunião, infelizmente, nós não podemos, por exemplo, praticar o amor ao próximo. Claro que existem casos isolados, como pessoas que talvez vivem em um lugar onde somente ela é cristã. Eu duvido muito que exista. Mas vamos pensar em uma aldeia distante que essa pessoa se converteu por algum motivo, se converteu ao cristianismo. Mas essa pessoa será julgada de uma forma diferente. Mas veja, você vive num país onde pessoas vivem a mesma fé que você. E você está achando um problema, o sistema religioso, para não viver a igreja. Sendo que existem várias pessoas que pensam como você e nem com essas pessoas você se reúne. E aí ele vai dizer sobre a verdade vos libertará, que quando Cristo disse que a verdade vos libertará, Cristo está falando sobre o sistema religioso. Será que ele está falando mesmo sobre o sistema religioso? Vamos ver o texto. João capítulo 8, a partir do versículo 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que eu tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que eu ouvi. Eles não entenderam o que eles estavam falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tenho dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Jesus está falando sobre pecados e não sobre o sistema religioso. Porque o próximo texto fala exatamente, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém, porque Cristo está falando que nós somos escravos do pecado. E que quando nós conhecemos a verdade, que é Ele, essa verdade nos liberta, porque Cristo veio para nos libertar dos nossos próprios pecados. É sobre isso que o texto está falando, mas novamente ele está distorcendo o texto para falar aquilo que ele acredita. Então é decifrando as escrituras ou é distorcendo as escrituras? Porque eu usei o texto de Hebreus capítulo 10, Mateus 18, João 8 e João 4, onde ele distorce todos esses textos para te enganar. E tem pessoas que caem como patinho, porque elas ajuntam mestres para si mesmos, para ouvir aquilo que o coração delas querem ouvir, porque não suportam mais a sã doutrina.